Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, me desculpem pelo barulho, tá? Mas se eu não gravar com barulho mesmo, eu não vou gravar nunca, porque aqui é quase sempre assim. Por isso que muitas vezes eu gravo na rua, por causa disso, né? Tem condição. Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre faculdade. E aí, você está planejando fazer uma faculdade? Você já tem uma faculdade? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, se ainda vale a pena fazer faculdade no Brasil hoje em dia. Eu vou dar aqui a minha opinião e não quer dizer que eu sou dono da razão, né? Claro que não. Mas eu vou passar aqui as minhas impressões, o que eu penso sobre o assunto, já que o canal é meu, né? Eu vou passar a minha opinião aqui. Você tem todo o direito de discordar. Pessoal, o que eu penso sobre faculdade? Eu tenho faculdade, tá? Eu já sou formado desde 2006, faz bastante tempo, já 19 anos, né? 19 anos. Na época, eu sou formado em Direito, tá? Na época, pessoal, que eu me formei, naquela época, havia uma grande demanda no mercado por profissões que exigiam conhecimento intelectual das pessoas. Direito, medicina, engenharia. Naquela época já estava começando a questão de profissões que mexem com computador, aí, programação, já tinha, administração de empresas, né? Então, naquela época era assim, a demanda era por profissões técnicas, né? Você adquiria conhecimento técnico com aquele curso. Então, pessoal, naquela época ainda valia a pena fazer faculdade, tá? Na minha opinião, como eu já falei. Porque, até mesmo porque as pessoas que tinham esse conhecimento técnico eram escassas, eram poucas as pessoas, né? Então, aquela questão, né? Da oferta e demanda do mercado. Se a demanda é grande, você vai ter trabalho naquilo ali, não tem como não ter, né? Você vai encontrar um trabalho ali. E o que eu vejo que acontece hoje em dia, pessoal, que é essa questão de... nós, na verdade, estamos voltando à época mais antiga, de, vamos supor, 50, 60 anos, 70 anos atrás, que o que estava em alta, a demanda maior era por trabalho braçal, né? Por quê, pessoal? Porque hoje em dia muita gente já se especializou, a faculdade, as facilidades para se entrar numa universidade são muito maiores, né? Então, uma pessoa pode fazer faculdade. Na minha época já era assim, tá? Eu tenho um grande colega de profissão que ele se formou assim, pelo financiamento estudantil. Nada contra também, né? Nada contra. O problema é que isso escancarou as portas para muita gente fazer curso técnico, fazer uma faculdade e não ter vocação para aquilo, na verdade, só para ter um diploma, para dizer que é formado, ou para abrir mais portas de emprego, porque a gente sabe que pessoas formadas têm mais oportunidade, né? No mercado de trabalho ainda tem hoje em dia. E nada contra isso, tá? A questão é que isso aí inchou muito as pessoas capacitadas no mercado, tecnicamente falando, capacidade intelectual, aumentaram muito, né? Então, não tem, assim, hoje em dia, se chegou a um patamar hoje em dia que não se tem tantas oportunidades assim como tinha antigamente, há 20, 25 anos atrás, para quem tinha um diploma, né? E aquela questão que antigamente tinha das pessoas romantizarem quem tinha diploma, né? Tinham famílias que colocavam faixas na frente de casa, né? Meu filho passou na faculdade tal, curso tal. Então era um motivo de orgulho para a família, né?
até mesmo na época que eu fiz, já menos, né, bem menos que mais atrás, né, porque já tinham bem mais faculdades na época que eu me formei, mas ainda era motivo de orgulho um pai, uma família, formar um médico, formar um engenheiro, né, um administrador de empresas, era um orgulho para a família, né? Porque era garantia também que a pessoa ia ter um trabalho, ia ter um salário digno, né? E só que aí, como eu estava falando, hoje em dia, pessoal, isso aí se inverteu, né? Porque poucas pessoas hoje querem fazer esse trabalho. Poucas pessoas, né? Esses trabalhos braçais de limpar uma piscina, cortar uma grama, pintar uma casa, trabalhar de pedreiro, né? Enfim, lavar um carro. Poucas pessoas querem fazer isso. Na verdade, a maioria ainda está com aquela ideia lá de trás de trabalhar em escritório, em ar-condicionado, que ela vai ser valorizada, né? Teoricamente, ela vai ganhar melhor. E a gente sabe que não é assim. Hoje em dia já não é dessa forma, né? E não podemos nos esquecer também da inteligência artificial, né? Então, apesar do mercado já estar inchado de profissionais, antes da inteligência artificial, profissionais com conhecimento, com formação intelectual, né? Com faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Apesar da faculdade do mercado já estar inundado desses profissionais, antes mesmo da inteligência artificial, ainda veio a inteligência artificial, que reduziu drasticamente a necessidade de tantos profissionais assim, né? Então, hoje, o que antigamente, sei lá, 50 pessoas faziam, são 50 pessoas pensar numa solução para aquilo, uma ferramenta de IA faz em segundos, encontra aquela solução em segundos, né? Isso, inclusive, está afetando áreas como programação, né? Que a IA faz até isso, ela faz programação, então não precisa e faz com maestria, né? Então, não é que não é necessário mais programadores. Sim, é necessário, só que a IA otimizou todos os trabalhos, né? Na minha área mesmo, pessoal, eu acho que não vai durar muito tempo, né? Assim, a necessidade sei lá, de advogados, de repente até de juízes, porque a questão se você tem uma IA que você fala o seu problema para ela redige uma petição e manda para o judiciário, inclusive essa IA pode até já te falar, olha, não entre com essa ação que você vai perder, ou entre que a sua chance de êxito é grande ou 100%, né? Então é tudo questão de afiar a ferramenta. Se a ferramenta ficar afiada a ponto dela te dar um prognóstico seguro, por que as pessoas não vão usar? E por que as pessoas vão optar por um profissional, por um advogado, por exemplo, ao invés da IA? Então não tem porquê, né? Então eu acho que não vai demorar muito tempo, muitos anos, para que, primeiramente, os advogados sejam cada vez menos requisitados, né? Possivelmente vão surgir ferramentas, aplicativos que fazem isso que eu acabei de falar. E quem sabe no futuro, pessoal, até mesmo os órgãos julgadores não necessitem de tantas pessoas, tantos profissionais ali para julgar as questões, né? Claro que tem a questão humana, né, envolvida. Só que a gente sabe que o que fazem os julgadores? Eles aplicam a lei ao caso concreto, né? E vai chegar um ponto que isso aí pode ser feito por uma IA também, né? Ela sabe a legislação, ela sabe o fato, ela vai julgar com base, pegar o fato e vai aplicar a legislação ao fato, né? Então, eu não sei também se daqui a um tempo já até os órgãos julgadores vão ser cada vez menos precisar de pessoas ali, né? Então, pessoal, isso em todas as áreas. Eu estou falando do direito porque é a área que eu tenho formação, né? É a área que eu trabalho. Mas isso que eu falei pode se aplicar em qualquer outra área, né?
E o que vai sobrar, na minha opinião? O que vai sobrar, pessoal, é trabalho braçal, né? Você limpar uma piscina, pintar, saber rebocar uma parede, saber cortar uma grama, entendeu? São coisas que você não precisa de uma faculdade para fazer. Você aprendeu a fazer, acabou. Você vai fazer tranquilamente aquilo ali, né? E é isso que eu acho, pessoal. E também tem a questão tem profissões, eu acho que vão demorar um pouquinho mais para se extinguirem. Por exemplo, a de programadores, né? Porque precisa de pessoas para programar uma IA, para colocar ali os prompts que a IA precisa para trabalhar ali, para fazer o que ela precisa fazer, né? Atingir o objetivo dela. Então, isso aí vai continuar por um bom tempo. Eu até acho que é até promissor essa profissão aí de prompt, né? Pessoas que fazem prompt para IA, né? Ou ensinam a IA, né? Machine Learning, né? Enfim, esses profissionais, ao meu ver, ainda vão demorar mais um pouquinho, né? Para serem extintos do mercado. Mas vai chegar a vez deles também. Por quê? Vai chegar um ponto, pessoal, que a própria IA vai se autoprogramar. Essa que é a verdade. Ela já vai saber o que ela precisa fazer. Ó, surgiu um problema aqui, né? A IA, né? Pensando, né? Surgiu esse problema aqui. Como é que eu vou resolver? Ah, ela mesma já faz todo o raciocínio dela, encontra a resposta e embute ali, e dali pra frente ela vai corrigir aquele problema, né? É a minha opinião, pessoal, tá? Posso estar tendo uma perspectiva muito negativa do futuro, mas é o que a gente observa. E também não estou querendo aqui ser profeta. Ah, profeta, quem te mostrou isso? Não, é lógica, né? Só, se você tiver raciocínio lógico, você vai chegar na mesma conclusão que eu, né? E é isso, acho que é isso que eu tinha para falar. Ah, também tem mais uma coisa. Na época que eu fiz a faculdade, claro que ali eram outros tempos, né? Era começo dos anos 2000, eu entrei na faculdade em 2001, né? E começo dos anos 2000, ali era diferente as coisas, né? Então, é que naquela época eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Porque se eu tivesse, eu jamais gastaria o dinheiro que, na verdade, meus pais aqui gastaram, não fui eu, para um curso técnico, para um curso superior. Eu pegaria esse dinheiro e, sei lá, aplicaria, faria um investimento, faria um curso, né, um curso de empreendedorismo, alguma coisa assim, ou até mesmo abriria um negócio. Se eu tivesse a cabeça de hoje, eu faria isso. Porque é inegável que a faculdade me trouxe muito conhecimento, né? Inclusive, eu acho que todo país do mundo deveria ensinar direito para os seus cidadãos, que é uma coisa extremamente necessária, né? Até mesmo para a vida, é necessário para a vida, né? Depois de ler e escrever, eu acho que você tem que conhecer, no mínimo, você conhecer as leis do seu país, né? Como é o entendimento da justiça naquele país, do poder judiciário. Eu acho que isso aí todo país deveria ensinar isso para os seus cidadãos, devia ser matéria da escola, né? Então esse conhecimento, pessoal, é maravilhoso, tá? E ninguém tira de mim. Só que assim, em termos financeiros, até tive bons resultados e tal, mas com certeza não chego nem perto do que se eu tivesse pegado esse dinheiro e investido, né? Em um negócio, na bolsa de valores, enfim. Então você tem que ter muito isso em mente. Para que você quer fazer uma faculdade? Você quer se dar bem do ponto de vista financeiro? Analise melhor, pense melhor. Porque o mercado hoje não está da mesma forma que estava há 20, 15 anos atrás. Hoje a demanda maior do mercado, ao meu ver, é serviços braçais, mão de obra, tá? Agora, se você quer por conhecimento, para, sei lá, para ter um diploma a mais, tem gente que gosta disso, né? Porque colocar um diploma na parede é motivo de orgulho para ele, para a família também. Aí, ok, né? Mas se você for pensar do lado econômico, financeiro,
eu acho que já não vale tanto a pena assim. Tá bom, pessoal? Esse é o meu ponto de vista. Se você concordou ou não concordou, coloca nos comentários aí. Beleza? Um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo. Valeu!